Ok, irmãos, então vamos para a nossa quarta aula, onde nós estamos analisando, no momento, o livro de Tito, a carta de Paulo a Tito, ok? Na aula passada, nós começamos a nossa análise do texto desta carta. E o texto que nós estamos analisando é o texto de Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 9, ok? Na aula passada, nós centramos a nossa atenção na saudação, na primeira parte, que foi a parte da saudação. Essa é uma parte que vai do versículo 1 até o versículo 4. E o importante que você se lembre é que na saudação o apóstolo Paulo já estabelece os dois alicerces para o que ele vai tratar na carta. Nós vimos na aula 2 que a carta de Paulo a Tito ele tem, na verdade, duas ênfases. Primeiro, uma ênfase profilática, uma ênfase de instruir Tito a organizar aquela igreja para que ela não caia ou não seja influenciada pelos falsos mestres, ok? A outra ênfase é uma ênfase evangelística, onde o apóstolo Paulo quer instruir Tito a como o corpo de Cristo deve comportar-se para ser bem visto pelos de fora e assim não prejudicar o avanço da obra de Deus. Isso é percebido aqui na saudação, onde o apóstolo Paulo enfatiza em primeiro lugar o evangelho, certo? Pois ele vai falar do evangelho como sendo aquilo que se expressa em uma vida de piedade, e ele vai falar também a respeito da autoridade de Tito, visto que Tito deveria constituir naquelas igrejas presbíteros e organizar aquelas igrejas na região de Creta, ok? O apóstolo Paulo diz que ele foi feito apóstolo para promover a fé dos eleitos, e então ele enfatiza também o conhecimento da verdade, que se expressa em piedade. Então você nota aqui o apóstolo Paulo enfatizando a fé, a verdade, a esperança, ok? E então ele diz que isso se manifestou por meio da sua pregação e que Tito é um verdadeiro filho justamente por possuir a mesma fé de Paulo, a mesma pregação paulina, consequentemente a mesma pregação apostólica, ok? Depois nós fizemos uma introdução a lista que o apóstolo Paulo vai apresentar no versículo 5 até o versículo 9. Então, hoje nós vamos analisar basicamente este texto. Agora nós vamos analisar os versículos 5 a 9, dando mais ênfase, obviamente, dos versículos 6 a 9. Então, vamos lá. Ok, irmãos, então vamos aqui continuar a nossa análise do capítulo 1, versículos de 1 a 9. Então, lembrando aqui do esboço da nossa sessão, nós já vimos e recapitulamos agora há pouco a saudação, que vai do capítulo 1, versículos de 1 a 4, e então entramos na sessão onde o apóstolo Paulo vai instruir Tito a respeito da organização da liderança da igreja. Então, este é o tema do livro da carta de Paulo a Tito, instruções quanto à organização da igreja. Agora, nós vamos ver as instruções quanto à organização da liderança da igreja. E o texto que nós vamos analisar hoje é o deste ponto A, a designação de presbíteros, que vai do versículo 5 até o versículo 9. E é este o texto, irmãos, que nós vamos concentrar agora a nossa atenção, ok? Bem, nós já vimos na aula passada que o versículo 5 é, na verdade, o versículo-chave, o versículo tema do livro de Tito, certo? No versículo 5, como a gente já viu, entende que o apóstolo Paulo deixou Tito em Creta para que ele pusesse em ordem as coisas restantes. E a ideia aqui de pôr em ordem as coisas restantes é que o apóstolo Paulo já havia começado e passou o bastão para Tito. Então, o apóstolo Paulo fez o ministério desbravador e deixou então para Tito organizar.
O primeiro aspecto organizacional diz respeito à constituição de presbíteros. O versículo 6, irmãos, então, ele vai iniciar uma série de qualificações que o apóstolo Paulo estabelece para a constituição de presbíteros. Então, o que nós temos aqui é basicamente um manual, ok? Um manual de qualificação, das qualificações para a constituição de presbíteros. E note que o versículo 6, ele começa com a expressãozinha, com a palavrinha alguém. E essa palavrinha, ela designa aquele que, ou qualquer um que. Mas a ideia aqui, irmãos, é que o presbítero deve possuir estas características. Qualquer presbítero, é essa a ideia. Qualquer presbítero precisa apresentar estas qualificações. Então, isso é o equivalente ao que em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: é necessário que o bispo seja, ok? Então, isso é o equivalente. Então, qualquer presbítero precisa apresentar estas características. E como eu disse a vocês, a lista de qualificações do livro de Tito, ela é mais cuidadosamente elaborada do que aquela de 1 Timóteo capítulo 3. Porque você nota claramente uma tripartição, ou três áreas em que o apóstolo Paulo qualifica o ministério pastoral. A primeira, no versículo 6, é a família. Então, ele precisa ser irrepreensível na sua família. A segunda, no versículo 7 e 8, é no seu testemunho. Ok? Então, ele precisa ter um testemunho irrepreensível em relação ao seu caráter. E no versículo 9, você tem aqui no seu ensino. Ele precisa ser também irrepreensível, a palavra não aparece, mas nós podemos inferir pelo contexto que ele também precisa ser irrepreensível no seu ensino. Então aqui você tem uma sugestão de pregação, certo? Que um presbítero qualificado para a igreja é aquele que é irrepreensível na sua família, irrepreensível no seu caráter e irrepreensível no ensino. Então, estou dando de graça aqui para vocês um sermão prontinho para você pregar domingo aí na sua igreja, ok? E bem, irmãos, no versículo 6, nós temos aqui, então, as qualificações a respeito da família. Note que o apóstolo Paulo vai utilizar novamente a palavrinha irrepreensível. Porém, em 1 Timóteo 3, a palavra irrepreensível, ela é um termo que cobre todas as outras. Então, ele deve ser irrepreensível e começa, então, uma série de qualificações. Aqui o apóstolo Paulo divide as seções de qualificações com a palavrinha irrepreensível. Então ele precisa ser irrepreensível. O que é que significa a palavrinha irrepreensível? Em outras palavras, poderia ser traduzida também como inculpável. A palavrinha grega traduzida por irrepreensível é a palavrinha anekletos. E o que é anekletos? Desculpe. E a palavrinha, você tem aqui a palavrinha negletos, de negligência, alguém que recebe, que erra, ou certo? Alguém que culpa, que é culpado de alguma coisa. Então, uma pessoa anekletos é uma pessoa que não pode ser culpada por aquilo que está sendo feito. Então, o pastor, ele não pode ser alguém a quem os outros
referem ou administram culpa sobre ele. Não pode ser alguém que está no nível da repreensão, ok? Então ele precisa ter uma vida equilibrada. Isso não significa dizer, irmãos, impecável, ok? Então, o apóstolo Paulo, todas as suas qualificações, elas designam postura. Elas não designam simples pecados. O apóstolo Paulo não está aqui se referindo a pastores que não pecam. Isso é completamente absurdo e contrário à própria teologia paulina, ok? Então, o que o apóstolo Paulo está se referindo são a pastores que possuem uma postura, um estilo de vida que é digna de repreensão. Então, o que ele está dizendo é que o pastor precisa ter uma vida, um estilo de vida inculpável, irrepreensível, acima de repreensão. E a primeira e grande área que o apóstolo Paulo enfatiza aqui é que o pastor precisa ser irrepreensível na sua família. E é interessante, irmãos, que assim como 1 Timóteo 3, ele segue a expressão irrepreensível com a mesma expressão, marido de uma só mulher. Assim como 1 Timóteo 3, aquilo que encabeça a qualificação pastoral é que o pastor precisa ser marido de uma só mulher. E como foi explicado para vocês em 1 Timóteo, essa é uma expressão que gera uma certa polêmica. Alguns sugerem que o apóstolo Paulo está falando aqui de poligamia, mas eu expliquei a vocês que a poligamia não era uma prática frequente naquela sociedade greco-romana, então não faria muito sentido Paulo recomendar isso. Outra posição também é que o pastor só deveria ter sido casado uma vez na sua vida. Então, isso iria contra a teologia paulina, que explica que há casos em que o divórcio, o recasamento, na verdade, o recasamento é permitido, como é o caso da viuvez, por exemplo, certo? Então, a melhor interpretação é que aqui o apóstolo Paulo esteja dizendo que o presbítero precisa ser um homem de uma só mulher. Ele está se referindo aqui à fidelidade conjugal. Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo designa é que o pastor precisa ter uma vida conjugal equilibrada. Ele não pode ter uma vida conjugal desequilibrada, especialmente em relação à sua fidelidade, ok? Então, homem de uma só mulher, o homem de uma mulher, ele precisa ser bem casado, ele precisa ter um casamento em equilíbrio. Mas não apenas o casamento, ele também precisa ter os seus filhos vivendo de maneira equilibrada. Veja que ele diz que tenha filhos crentes. E essa expressão, irmãos, na verdade, o tratamento dos filhos não aparece, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3. Aqui o apóstolo Paulo, certo? Ele desenvolve a temática dos filhos, da necessidade do pastor ter filhos crentes. E nós não podemos, irmãos, entender que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele precisa ter um filho convertido a Deus, certo? Esse sentido de crente como convertido, embora ele apareça em alguns lugares nas Escrituras, é mais uma designação moderna. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele tenha filhos fiéis. Agora, fiéis a quem? Pode ser que Paulo esteja se referindo fiéis a Deus, mas o contexto aqui, certo, parece sugerir filhos confiáveis de seus pais. Então, o que o apóstolo Paulo estaria dizendo aqui
é que o pastor precisa ter filhos que estejam debaixo do seu controle. E como é que um filho exibe o controle de seu pai? Tendo uma vida equilibrada, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, ok? Então, essa expressão, ser acusado de dissolução, a ideia aqui, irmãos, é de uma vida em excesso. É essa a ideia. Que eles não sejam acusados de terem uma vida excessivamente pecaminosa, especialmente no que tange a uma vida de pecado em relação à bebida, certo? A uma vida de pecado em relação aos extremos da juventude, certo? É basicamente essa ideia. O apóstolo Paulo estaria dizendo aqui que os filhos dos pastores precisam ter uma vida equilibrada, que não seja uma vida com excessos de vícios, de pecados, e que eles não sejam também insubordinados, ok? O que é alguém insubordinado? É alguém que não se subjuga ao seu pai. Em outras palavras, que eles não sejam desobedientes. Aqui, irmãos, aplicando, certo, para a vida familiar do pastor, nós podemos tirar algumas lições importantíssimas. Em primeiro lugar, obviamente que o apóstolo Paulo colocar isso em primeiro lugar nos ensina que o principal ministério do pastor tem que ser a sua família. Se ele erra na família, se ele cai na família, se ele falha em relação à sua família, ele estaria desqualificado para a igreja. Que é impossível que um pastor seja mal sucedido em sua família e bem sucedido no ministério pastoral. Não impossível no sentido prático, mas impossível no sentido de permissão. Não pode se permitir que alguém seja pastor sendo um fracassado na sua família, tendo um casamento fracassado ou tendo a criação de filhos fracassado, ok? Outro ponto aqui também, que pode gerar uma certa polêmica, é em casos onde a gente conhece de pastores que possuem filhos que não seguem a Deus. O texto aqui, irmãos, o que ele está dizendo é que os filhos precisam exibir o equilíbrio da vida familiar do pastor. Então, uma vez que o filho cresce e sai de casa, e ele já não está mais sobre os cuidados de seu pai, ele já não expressará mais a vida equilibrada da família do pastor. O que ele faz depois que sai de casa é por sua conta. O ponto do apóstolo Paulo aqui é a palavrinha equilíbrio. O pastor precisa ter o controle e manter o equilíbrio da sua família. E então ele tem um casamento equilibrado e a criação de filhos é também equilibrada, ok? Agora, no versículo 7, o apóstolo Paulo ele passa do tratamento em relação à família para o tratamento em relação ao caráter, especialmente em relação ao testemunho. O versículo 7, ele diz por que é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Note, irmãos, que aqui ele começa com um porquê. Então ele vai dar um motivo aqui. Importante isso, é interessante. Por que que o pastor precisa ser bem qualificado na família? É porque ele precisa ser bem qualificado na igreja. Note que o apóstolo Paulo, então, estaria dizendo que o pastor precisa ter uma família equilibrada, ele precisa ser bem sucedido na família,
Porque sem sucesso na vida familiar, ele não é irrepreensível como pastor. Então, pecou, ou, na verdade, falhou na vida familiar, ele falha como dispenseiro de Deus. Outro aspecto interessante aqui no versículo 7, irmãos, é que diz aqui que o bispo ou presbítero, o termo aqui é intercambiável, ele é um dispenseiro de Deus. Isso é muito interessante, porque isso ressalta a posição diferenciada, não a essência, mas a posição, a função diferenciada do pastor para os demais ministérios da igreja. Então, os ministérios são da igreja. O pastor é um ministro, é um servo, é isso a palavrinha despenseiro significa, certo? Aqui no versículo 7, a palavrinha aqui, despenseiro, é a palavrinha oikonomos, que designa um mordomo, aquele que cuida da casa. Então, o pastor, ele é alguém que cuida da igreja, mas ele é designado por Deus. Ele é de Deus, ok? Então, é importante que se diga isso, irmãos, mas que a gente saiba manter o equilíbrio. Isso não significa dizer que o pastor é um intocável. Nós vemos claramente, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 4, na verdade, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo lida com isso, que o pastor não é um intocável, ok? Mas é importante que se diga que o pastor precisa ter o respeito da igreja pela função que exerce. Ele exerce uma função de despenseiro, de ministro de Deus. Ele é um ministro, antes de ser da igreja, ele é de Deus. E isso é importante. E se ele é de Deus, ele precisa ter as qualificações designadas, o caráter designado por Deus. E aqui o apóstolo Paulo vai então, irmãos, apresentar uma lista de qualificações em relação ao caráter e comportamento do pastor, especialmente relacionado ao testemunho. Ele começa a sua lista de maneira negativa e depois no versículo 8 ele vai para um caráter mais positivo. Ele vai para dizer o que o pastor não pode ser e depois dizer o que o pastor tem que ser. Nessa lista do que o pastor não pode ser, o apóstolo Paulo ele também divide aqui de 2 em 2. Primeiro, o pastor tem que ser, não pode ser nem arrogante, nem irascível. A palavrinha aqui traduzida no versículo 7 como arrogante, certo? É a ideia de alguém que é alto, que tem uma visão de si mesmo alterada. Então, uma pessoa arrogante é uma pessoa, como nós chamamos da língua portuguesa, que se exalta, que se acha, certo? E é por isso que ela está interligada com a palavra irascível. O que é a palavra irascível? É uma pessoa que se ira com facilidade. O arrogante, irmãos, a ira com facilidade é uma característica de pessoas arrogantes. A pessoa arrogante, ela não suporta oposição, ela não suporta ofensa, ela não suporta repreensão, exortação, ela não suporta nada que diminua a sua concepção de si mesma, certo? Isso é uma marca da arrogância. Ela não sabe ouvir a opinião contrária, ela não sabe ouvir a sugestão contrária. Então o pastor, ele não pode ser alguém arrogante e, consequentemente, alguém que se ira com facilidade. Certo, irmãos? Então, no ministério pastoral,
Especialmente quando você trabalha em equipe, você precisa cultivar o senso de valorização da opinião dos outros, de valorização da imagem dos outros. Então, eu que sou pastor, preciso valorizar a imagem dos meus parceiros e vice-versa. Quando o pastor ele é vaidoso, ele é arrogante, então a ira terá lugar na sua vida. Quando discordarem, quando fugir do seu controle, ele vai manifestar a sua ira, ele vai manifestar a sua raiva. E isso então é uma marca de um pastor desqualificado. Em segundo lugar, o pastor não pode ser dado ao vinho nem violento. Por que essas duas estão juntas? Porque ser dado ao vinho, irmãos, estava intimamente interligado aqui ao ser violento, ok? Como a gente viu lá em 1 Timóteo capítulo 3, ser dado ao vinho, a ideia é de uma pessoa que é glutão, é uma pessoa que perde o controle dos seus próprios atos, ok? É ser alguém, uma pessoa ébria, uma pessoa que não tem controle sobre si. E isso geralmente se manifestava em violência. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o pastor precisa ter controle sobre o seu ânimo. Ele não pode ser alguém que o controle sobre o seu ânimo esteja sobre o vinho, mas esteja nele mesmo. Então, o pastor não pode ser aquela pessoa que é violenta, que expressa animosidade, que expressa raiva com muita facilidade. Ele precisa ser alguém controlado, ok? Então, você que é pastor, cuide disso. Se você é uma pessoa que tem essa tendência a perder a calma com facilidade, certo? Que você se inebria com as situações e isso te deixa com raiva, trabalhe isso na sua vida. Seja alguém que manifeste o controle sobre o seu próprio ânimo. E por fim, o pastor também não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Aqui, irmãos, assim como 1 Timóteo 3, ser cobiçoso de torpe ganância é você cobiçar um ganho que é ilegal, ok? Então a ideia aqui do apóstolo Paulo, no final do versículo 7, é que o pastor ele não seja dado a ganhos indevidos. Ele não seja dado a ganhos desonestos. Ele precisa ganhar o seu ganha-pão, o seu salário, de maneira honesta, ok? Então, naquela sociedade, nós vemos e sabemos que, por exemplo, os falsos mestres eram pessoas que se valiam do desejo de aprendizado das pessoas para ganhar lucro indevido em cima delas. O apóstolo Paulo proíbe isso. O apóstolo Paulo proíbe, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 6, que a fé, que a piedade seja fonte de lucro financeiro. Então, o pastor não pode usar a igreja para o seu benefício material, para o seu lucro material, ok? Então, você na igreja, tome muito cuidado com isso. Não apenas, certo, de você utilizar a igreja para o seu enriquecimento pessoal, como também de você ser acusado disso. Então, se você é pastor, não seja o tesoureiro da sua igreja. Isso já evita que as pessoas achem que o dinheiro é dado para o pastor, e o pastor é que cuida do dinheiro da igreja. Então, primeiro, cuide disso. Segundo, certo? Coloque pessoas, ou pelo menos mais de uma pessoa, para cuidar do caixa da igreja, para que a igreja tenha mais de uma testemunha
que o pastor não está usando indevidamente o dinheiro do caixa da igreja. Então é importante que você cuide disso, especialmente no Brasil, onde a imagem do pastor está intimamente ligada a ganho indevido de dinheiro por causa do mau uso da fé das pessoas, certo? Então, tome os cuidados para que você não use a fé das pessoas para o seu enriquecimento e também para que você não seja acusado disso. Mas também, irmãos, aqui também tem uma forte aplicação, certo? A vida secular do pastor. Então, o pastor não pode ser alguém que tenha uma vida financeira desequilibrada, ok? Então, uma aplicação de ganhos indevidos é o pastor que não tem uma vida financeira equilibrada. Obviamente que eu não me refiro aqui a desequilíbrios decorrentes, certo, da dificuldade, das crises, das dificuldades financeiras do país. Então, desequilíbrios no cartão, porque você não consegue pagar bem, etc. Como a gente sabe muito bem. Eu me refiro aqui a um pastor que tem uma vida desequilibrada por causa do seu desejo de ganho, por causa do seu desejo de consumo, certo? Então isso é ter um ganho indevido, é amar as coisas materiais. O versículo 8, então, vai para o aspecto positivo do caráter do pastor. Então, ele precisa, em primeiro lugar, você tem aqui duas qualificações que estão juntas: hospitaleiro e amigo do bem. Qual é a ideia aqui? Uma pessoa hospitaleira e amiga do bem é uma pessoa que tem prazer em ajudar, prazer em fazer o bem. Então, nós já comentamos em 1 Timóteo que uma sociedade onde havia muito fluxo de missionários, ser hospitaleiro era um grande ato de caridade. Então, o apóstolo Paulo diz que o pastor tem que ser alguém que gosta de cuidar das pessoas em sua casa, ok? Aplicando para os nossos dias, nós pastores precisamos ser bons acolhedores de outros. Que as pessoas se sintam bem na nossa casa, especialmente para que a gente possa ministrar na vida delas. O pastor também precisa ser amigo do bem. Precisa ser uma pessoa que é amigo das boas obras, de fazer o bem para o próximo. Ok? E então o apóstolo Paulo usa aqui a expressãozinha no versículo 8, que ele tem que ser alguém sóbrio. Isso para fazer o contraste de arrogante, de não dado ao vinho, de violento. Uma pessoa sóbria é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que tem controle sobre si mesmo, ok? Que não tem uma vida desequilibrada. Ele é sóbrio nas suas finanças, ele é sóbrio no seu temperamento, ele é sóbrio nos seus apetites, ok? Ele também é justo e piedoso, e aqui você tem uma qualificação. Justo é uma pessoa que sabe se relacionar justamente com os outros, sabe fazer o bem aos outros, sabe tratar os outros com respeito, e piedoso aqui diz respeito à sua vida com Deus. Então, sóbrio, justo e piedoso, irmãos, são três características dos três âmbitos de relacionamento do ser humano. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que cuida bem da sua vida, é uma pessoa sensata. Uma pessoa justa é uma pessoa que trata bem os outros, é uma pessoa que trata com justiça os demais. E uma pessoa piedosa é uma pessoa que se relaciona bem com Deus. Então, o pastor tem que ter uma vida equilibrada nos seus três âmbitos de relacionamento. Ele precisa se relacionar bem consigo mesmo, precisa cuidar bem da sua vida, da sua sobriedade, ele precisa cuidar bem dos outros
ser justo para com os outros, respeitar os outros, ter uma vida boa no sentido de ter de ser respeitado, mas também de não ter intrigas, de não ter contendas com os outros, e é uma pessoa que tem uma vida com Deus também equilibrada. E que tenha domínio de si, certo? Ou seja, não seja uma pessoa desequilibrada, não seja uma pessoa que se ira, que é violenta, que tem domínio dos seus próprios apetites. E então, o versículo 9 termina então falando da necessidade do presbítero ser qualificado em relação à palavra de Deus. E é interessante que ele começa aqui dizendo que o presbítero tem que ser apegado à palavra. E é interessante, irmãos, essa palavrinha aqui traduzida por apegado é a ideia da palavrinha apegado é de alguém que cuida disso, é de alguém que é aderente disso. Então o pastor, ele tem que ser alguém aderido, alguém ávido, alguém apegado, alguém que cuida, que guarda a palavra fiel. Isso daqui diz claramente respeito ao chamado do pastor para o ensino. Isso faz um paralelo com a qualificação de 1 Timóteo 3, que ele tem que ser apto para ensinar. Então, o que é que nos torna apto para ensinar? É nós sermos apegados à palavra. É nós sermos pessoas que cuidam da palavra de Deus, que se apegam, que estudam a palavra de Deus. E é a palavra fiel. Palavra fiel a quê? A palavra que é fiel à pregação apostólica e não a palavra que não é fiel dos falsos mestres. Então nós precisamos ser apegados à palavra de Deus para que o pastor possa exercer aquilo que é o fundamento do ministério de ensino, que é a exortação e a defesa. Então, a essência da pregação da palavra de Deus é a correção pelo reto ensino. Então, você exorta, corrige a igreja e também você convence aqueles que negam a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, a base da pregação é exortação, repreensão e correção, tanto daqueles que estão vivendo em pecado, quanto daqueles que estão negando a palavra de Deus. Em suma, irmãos, o pastor precisa ser qualificado no seu ensino, qualificado no seu ministério de ensino da palavra de Deus. Então, quais são as 3 principais áreas que você, pastor, precisa cuidar para ter qualificação para o ministério pastoral? Em primeiro lugar, você precisa cuidar da sua família, ter uma vida familiar qualificada. Em segundo lugar, você precisa ter um comportamento, um testemunho, você precisa ter um caráter qualificado. E em terceiro lugar, você precisa ter um ensino qualificado por meio do estudo apegado da palavra de Deus. Então, se você é um bom líder na sua família, se você é um bom crente no Senhor Jesus Cristo, e se você é um bom mestre da palavra de Deus, você está qualificado para o ministério pastoral. Mas se você não cuida bem da sua família, você não está qualificado.
Mas se você cuida bem, mas você não tem uma vida equilibrada em qualquer uma dessas áreas, então você não está qualificado. Mas se você é um bom pai, um bom marido, você é um bom crente, mas você não valoriza a palavra de Deus, você não valoriza o ensino eficaz da palavra de Deus, você não valoriza a pregação da palavra de Deus, também você não está apto, qualificado para o ministério. E para finalizar, irmãos, eu quero só fazer mais uma aplicação aqui em relação à pregação expositiva. Eu particularmente creio que o apóstolo Paulo está nos dando base para dizer que um dos elementos que qualifica o pastor ou não é se a sua pregação ela é expositiva. Ou seja, ele deve ser apegado à palavra que é segundo a doutrina. E o que é a palavra doutrina? É a palavra ensino. Ou seja, o ministério pastoral, ele precisa ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Não ensinar testemunhos, não ensinar psicologia, não ensinar ideias interessantes. Precisa ensinar a Bíblia, o texto da palavra de Deus. Então, pastor qualificado é aquele que ensina Bíblia para as pessoas. É aquele que ensina as pessoas a lerem a palavra de Deus, a serem também apegadas à palavra de Deus. Então, se você é pastor, pregue expositivamente, ensine a palavra de Deus. E quando eu falo em pregação expositiva, eu não me refiro necessariamente à pregação de um único texto, mas que a sua pregação seja exposição de texto bíblico, certo? Se você está pregando em um tema, que os textos que você vai utilizar para o seu tema também sejam exposição, sejam expostos para a igreja, porque a pregação tem que ser ensino da palavra de Deus. Não ensine suas ideias, não ensine o que você acha, ensine a palavra de Deus. Eu entendo, por meio deste texto, que se você não ensina a palavra de Deus, você não pode ser um presbítero, um pastor, um bispo na sua igreja, ok? Então é isso, irmãos. Com isso a gente termina a nossa análise desse texto. Na próxima aula, então, nós vamos avançar para a segunda parte do capítulo 1, que agora vai lidar, então, com os falsos mestres. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.